Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje vamos compartilhar com vocês o texto de Jeremias, capítulo 34, para nós meditarmos nas Escrituras. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo entendimento e revelação. Isso é uma prática nossa e te convidamos a fazer o mesmo. Sempre que você abrir o texto bíblico para refletir, há duas coisas importantes que eu e a Rafa temos aprendido e compartilhamos com você. Primeiro, sempre ore. Peça ao Espírito Santo que venha te dar clareza, revelações do texto, porque a Bíblia é um livro espiritual e nós precisamos de revelação. Precisamos que o Espírito de Deus nos ensine o que essas palavras significam, como nós podemos aplicá-las em nossas vidas e ter entendimento, que ela seja guardada na nossa mente e também no nosso coração. Em segundo lugar, a meditação bíblica, como nós vemos em vários salmos, em vários momentos nas Escrituras, nós aprendemos que é uma prática de declarar com as suas palavras a fala do que está escrito. Não é simplesmente passar os olhos no texto e na sua mente tentar conceber o que o texto está dizendo. A palavra de Deus é aquilo que criou todas as coisas. A palavra de Deus se manifestou como Jesus. E a palavra de Deus também se manifesta à medida em que nós falamos essas palavras. Hoje nós vamos ver quando o profeta Jeremias foi e anunciou algumas palavras ao rei Zedequias. E ele lembrou o povo que pelo fato deles não terem valorizado a palavra de Deus, as instruções que o Senhor deu, como por exemplo, em 6 dias eles trabalhariam, no 7º eles deveriam descansar. Por 6 anos eles teriam seus servos, mas no 7º eles deveriam ser liberados para o descanso. Então, pela desobediência, eles iriam sofrer 70 anos de cativeiro na Babilônia. Já lemos sobre isso, o profeta Jeremias vai reforçar essa mensagem e é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Vamos então pedir ao Espírito Santo entendimento e vamos ler, declarando com a nossa boca, essas palavras de Jeremias, capítulo 34. Amém. Vamos orar então. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigado que nós sabemos, Pai, que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. E nós pedimos que o Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações, enquanto nós declaramos, Pai, a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa e que nós cremos, Pai, que nós temos recebido e estamos sendo transformados através da Tua palavra. Sim, Pai, então continua, Pai, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer em nossas vidas e dar-nos o entendimento, Pai, que só vem de Ti também. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz assim então, Jeremias 34. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e povos do império que ele governava lutaram contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga: assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com os seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia, e ele falará com você face a face, e você irá para a Babilônia. E agora ele declara a palavra para Zedequias. Ouça, porém, a promessa do Senhor, ó rei Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que precederam também queimarão incenso em sua honra e se lamentarão clamando: ah, meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. O profeta Jeremias disse todas essas palavras desde o início do capítulo até agora ao rei Zedequias de Judá em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra outras cidades de Judá que ainda resistiam, Laquis e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. É difícil quando o Senhor nos dá uma palavra para entregar uma pessoa e essa palavra é uma palavra de juízo, uma palavra de exortação, uma disciplina, mas às vezes
o profeta recebe essa palavra e mesmo tendo que ir indo ao rei, como era o caso aqui, o governante principal no aspecto político ali na região de Judá, em Jerusalém, Jeremias foi ao rei e corajosamente declarou todas aquelas palavras que claramente o rei não queria ouvir. Ninguém queria se encontrar com Nabucodonosor naquela época, principalmente povos que não eram aliançados com ele, porque eles sabiam que assim como anteriormente houve um império liderado pelo Egito e seus faraós, depois a Assíria, agora chegou o momento do império da Babilônia, conquistar todos os reinos ao redor. E Nabucodonosor já estava lutando contra o exército de Jerusalém e daquela região de Judá, quando Jeremias foi e anunciou essas palavras ao rei Zedequias. Depois ele fala sobre a liberdade para os escravos e o motivo dos 70 anos de cativeiro. Jeremias 34, verso 8. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas, depois disso, mudou de ideia e tomou de volta homens e as mulheres que haviam libertado e tornou a escravizá-los. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Fiz uma aliança com os seus antepassados, quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: ao fim de 7 anos, essa é uma declaração para o povo israelita, conforme escrito na lei de Moisés. Ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele o tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram, nem me deram atenção. Recentemente, vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim, no templo que leva o meu nome. Mas agora, vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado, vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, agora eu proclamo libertação para vocês, diz o Senhor. Pela espada, pela peste e pela fome, farei com que vocês sejam objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos do inimigo que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. O Senhor segue dizendo a Jeremias: Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida, e do exército do rei da Babilônia que retirou o cerco de vocês. Darei a ordem, declara o Senhor, e os trarei de volta a essa cidade. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Há um provérbio que me lembra esse capítulo 34 de Jeremias, no Brasil, quando nós dizemos ou vai pelo amor ou vai pela dor. Na verdade, nós vemos que Deus está sempre agindo por amor, mas Ele deixa claro nessa motivação: ou eles iriam por bem, ou eles iriam aceitando a palavra do Senhor em obediência, ou eles iriam pela dor, ser livres. A propósito do Senhor é que quando os israelitas escravizassem os seus compatriotas, mesmo que fosse um israelita, eles poderiam ter como servo. Isso é só um exemplo de tantos aspectos da lei que eles estavam violando. Quando um servo
judeu ou israelita servia um outro israelita, ele deveria trabalhar por 6 anos e no 7º ano ser liberto. Mas por causa da maldade do coração, da busca do lucro desonesto e da ganância, eles estavam mantendo o servo como escravo, mesmo depois do 7º, 8º ano e daí em diante. Então o Senhor diz, como vocês não estão dando esse descanso, que também aponta para o conceito do Shabbat, do descanso semanal, o Senhor diz, vocês irão para o cativeiro na Babilônia para passar 70 anos. O rei será levado, os líderes do povo, e infelizmente nós vemos em vários capítulos do profeta Jeremias que o povo estava sendo levado ao cativeiro em outro povo, a um lugar de língua distante, onde eles seriam maltratados por causa da sua desobediência, da maldade do seu coração. E Deus está agindo por amor, para refinar, para purificar, para disciplinar o seu povo e poder continuar a promessa que Deus tinha dado a Abraão, Isaque e Jacó, reafirmada com o rei Davi, de que através da descendência de Israel viria Jesus e eles se tornariam uma bênção para todas as nações. Então que hoje nós possamos pensar naquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor, para que nós possamos colocar em prática. Ontem eu estava conversando com o Micael e ele lembrou daquele verso de Mateus, quando Jesus, no Sermão do Monte, diz que aquele homem que ouve e obedece às suas palavras é comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, que representam as adversidades, os momentos difíceis da vida, as tempestades bateram contra aquela casa, mas ela prevaleceu porque ela estava firme sobre a rocha. Mas aquele que conhece a palavra de Deus e não a pratica, Jesus assemelhou com um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E quando os ventos começaram a soprar, derrubou aquela casa e grande foi a sua queda. Porque aquele homem era insensato e não colocou em prática as palavras que ele havia aprendido. Então, que a nossa oração seja por um coração humilde, disposto a ouvir e obedecer as palavras do nosso Deus. Amém. Isso é muito sério, que muitas vezes a gente pode olhar, até existem salmos falando assim, que não é para nós termos inveja dos ímpios. Parece que nós estamos buscando ter uma vida com Deus, estamos ali fazendo as coisas certas e o ímpio, a pessoa que não está nem aí para Deus, está prosperando. Mas isso não é verdade. Assim como o Tiago deu esse exemplo que Jesus falou da casa construída na areia, talvez poderia ser uma casa muito mais bela, muito mais bonita do que a casa que foi construída na rocha, mas isso não quis dizer que ela estava bem, com base, uma fundação boa, que ela estava forte. Então, que em nome de Jesus nós possamos aprender com o Senhor, aprender os princípios da palavra de Deus e colocarmos em prática em nossa vida, em nossa família. Se nós precisamos de sabedoria, nós pedimos ao Senhor, que na palavra dele diz que ele dá àqueles que pedem sabedoria. Se nós precisamos de direção, nós precisamos olhar para Deus. Quantas vezes nós temos olhado para outras fontes de sabedoria, de discernimento, de conselho, a não ser o próprio Deus, a palavra dele e pessoas que Deus coloca na nossa vida também para trazer palavras de ensino e sabedoria. Então vamos orar pedindo esse coração, né, meu amor, quebrantado, que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Sim, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos. Pai, te damos graças porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Te agradecemos pelo seu amor leal, pela sua fidelidade, pelas suas boas promessas que nós sabemos o Senhor cumprirá cada uma delas para conosco, pelo seu grande amor. Mas nós, Pai, nos submetemos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão, para que a seu tempo o Senhor possa nos exaltar e nos momentos de dificuldade, nos momentos em que o adversário, como nesse texto vimos, Nabucodonosor e o exército da Babilônia estavam para atacar o seu povo, nós possamos permanecer firmes, sabendo que o Senhor é aquele que nos defende, é aquele que tem se agradado das nossas vidas e que tem cumprido para conosco o seu bom propósito. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, pedimos em favor dos casamentos, dos filhos, dos netos e de cada causa, Pai, entregue agora sob os teus cuidados. Nós oramos entregando ao Senhor nossas preocupações, especialmente nossos corações,
pedindo que o Senhor nos prepare, ó Pai, para que a Tua palavra permaneça nos nossos corações e nas nossas mentes, que possamos nos lembrar da Sua palavra, mesmo no longo prazo, e a colocar em prática, que possamos obedecer o Senhor e também com alegria compartilhar da Sua palavra com outros ao Amém, nosso Pai, redor. que assim seja. Reconhecemos que dependemos totalmente da Sua graça, das direções do Teu Espírito, da Tua ajuda momento a momento, para vivermos em obediência àquilo que agrada ao Senhor, aquilo que são as instruções do Senhor para as nossas vidas. Pai, toma em Tuas mãos cada família agora apresentada ao Recebe, Senhor, Senhor, em todas nome as de nossas Jesus. causas, nosso futuro e tudo Amém, que toma Pai. o nosso nome consagramos ao Senhor, pedindo a Tua paz sobre os nossos lares, Sim, Tua Senhor. bênção sobre as nossas famílias. Nós Amém. oramos com ações de graças e com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então Deus Graças abençoe a muito o Deus. seu dia. Um abraço aí pro Assim meu pai que seja. está conectado com a gente. Amo, pai. Tem um dia aí muito abençoado também. Para todos vocês que estão online ou vão estar ao longo desse dia, que Deus abençoe muito sua vida e nós amamos estar aqui com vocês. Assim seja. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora e que Deus abençoe muito a sua casa. Nós amamos vocês. Um abraço.